10 a 12. Salmo 51, versículos 10 a 12. Eu convido a ler comigo em voz audível esses 3 versículos. Leamos a palavra do Senhor juntos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Que o Senhor da palavra, aquele que revelou, inspirando então a sua palavra, inspirando os seus filhos a escrevê-la, nos ilumine e nos edifique neste momento, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar sobre o tema em busca de um renovo espiritual. E eu quero, neste momento, dizer a você o seguinte: qual seria a sua reação diante de uma admoestação referente à sua vida espiritual? De repente alguém chegasse para você e lhe conscientizasse de algo que você fez e que possivelmente estivesse até mesmo escondido lá no seu inconsciente, e você esqueceu-se daquilo, estava vivendo, cultuando a Deus com normalidade, e de repente alguém trouxesse à tona aquilo que você fez de errado. Qual seria a sua reação? Há muitas reações possíveis. Algumas pessoas reagem contrário a isto. Ficam irritadas e começam a confrontar também as possíveis falhas daquele que está corrigindo. Há aqueles que estariam de forma definitiva saindo da igreja e dizendo: não volto mais aqui porque eu não preciso ser chamado ou ter a minha atenção chamada por ninguém. Mas há aquelas pessoas que podem tomar uma decisão diferente e não justificar a sua falha. Nós temos aqui no Salmo 51 justamente o que nós acabamos de falar por último. É um salmo de Davi, e esse salmo é consequente à admoestação do profeta Natã. Quando Natã se aproxima de Davi e lhe chama a atenção pelo seu adultério com Batseba, depois do seu engano com Urias e inclusive do assassinato de Urias. E quando Davi recebe esta admoestação, quando Natã chama a sua atenção, Davi tem uma reação bem diferente de muitas outras pessoas que nós temos presenciado, ou talvez da nossa própria reação. Ele não acusa Batseba por se mostrar publicamente em um banho que lhe chamou a atenção. Ele não acusa talvez uma de suas esposas por não dar-lhe atenção conjugal, por isso motivou desejos sensuais. Ele não acusa nenhum nem outro, mas ele diz diante da repreensão do profeta: pequei contra o Senhor. E é como consequência disso que ele escreve o Salmo 51, que é uma declaração teológica, doutrinária do coração do homem, mas também demonstra a reação e o coração daquele que teme a Deus. Nesse salmo ele joga por terra a inocência das crianças, dos bebês, pois ele diz no versículo 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo que a natureza, no momento da concepção, já é condenada porque ela já está corrompida.
E ele fala justamente do seu pecado, ele fala justamente da sua falha. Olha o versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Este conceito de um homem consciente daquilo que Deus determina e do que ele havia realizado, o levou não só à confissão, mas também a um pedido de perdão, mas muito mais do que um pedido de perdão. Este salmo, principalmente os versículos 10, 11 e 12, revelam a busca do renovo espiritual do rei Davi. E eu quero, nesses 3 versículos, destacar aqui algumas lições que você já conhece. E quero fazê-lo na dependência do Espírito para que haja vida, para que o Espírito nos faça lembrar com vida e possa mudar o nosso coração. Há algo que muito me preocupa no contexto da igreja, que é justamente você perder o foco, perder a alegria, perder o gozo no Senhor, perder a visão de que você foi tirado de um mundo pervertido, da morte, da condenação eterna, e de uma maneira sobrenatural, você foi colocado na presença de Deus, sendo pecador, mas declarado justo. E toda a sua culpa foi cobrada em Cristo de tal maneira que você e eu não temos medo do juízo eterno, porque nós não seremos condenados. E isto é suficiente para que a nossa vida seja de contentamento e deleite no Senhor. A relação entre nós pecadores com Deus Santo, restaurada em Cristo Jesus, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz, essa reconciliação e este relacionamento com Deus deveria ser suficiente para nos manter em grande alegria, em grande contentamento, ainda que o dinheiro acabasse, ainda que a saúde acabasse. Independentemente das circunstâncias, nós deveríamos estar contentes em Deus, e no local que vêssemos a palavra de Deus aberta, deveríamos ser atraídos para ali, porque a beleza de Deus deve nos atrair. Davi demonstra aqui alguns anseios. E ele faz nesta oração alguns pedidos que revelam justamente essa busca, este anseio, este desejo ardente pelo renovo espiritual. E em primeiro lugar, Davi pede purificação para a fonte de suas vontades. Ele diz no versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Interessante que Davi não pede a Deus ajuda para não mais adulterar, ele não pede a Deus ajuda para não mais enganar ninguém, ele não pede ajuda para não mais matar ninguém, ele não pede ajuda para não mentir, mas ele pede ajuda para que Deus mova a fonte, a essência da sua vontade. Ele vai direto no coração. Dá-me, ó Pai, um coração puro. O Senhor Jesus, Ele nos fez saber que toda maldade do homem sai do coração. Mateus 15, 18 a 20. E Ele também nos fez entender que a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, 45.
Então, aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos são consequências do nosso coração. Aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos é o extrato bancário do nosso coração. À medida que você aciona o número da sua conta e ali a máquina traz ali impresso tudo aquilo que há dentro do seu coração, é justamente aquilo que você está pensando, falando e fazendo. Davi pediu pureza de coração, porque aquele que tem um coração puro, ele terá pensamentos purificados. Aquele que tem o coração puro, ele terá motivos ou motivações ou vontades purificadas. Aquele que tem um coração puro, as suas palavras serão purificadas. Aquele que tem um coração puro, as suas ações serão puras. E assim o Senhor será glorificado. Por isso ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele está pedindo para que aquilo que gera seus pensamentos, palavras e ações, aquilo que gera a sua vontade, a fonte do seu ser, seja purificada por Deus. Essa deve ser a nossa oração também. Muitas vezes nós adoramos de forma hipócrita. O Senhor Deus chamou a atenção do povo de Israel. O profeta Isaías disse: vocês me louvam com a boca, mas o coração está distante de mim. Quando você tem essas ações hipócritas, isso quer dizer que o seu coração está em hipocrisia, está doente, está sujo. Quando nós mentimos, o nosso coração está sujo. Quando nós agimos contrário à vontade de Deus, o nosso coração está distante de Deus. E essa deve ser a nossa oração junto com Davi. Talvez você, na confissão de pecados, você já lembrou de alguma coisa, mas você tenha esquecido outras. E é necessário que, assim como o salmista, no Salmo 19, você também peça a Deus para examinar o seu coração. Vê se há nele algum caminho mau. E absolve-me das culpas, da culpa ou dos pecados que me são ocultos. É necessário que oremos para que o Senhor tome conta do nosso coração. Tem um hino que nós cantamos, eu não vou me lembrar o número, se é 264, mas na estrofe de número 5 diz: do meu coração fazendo o teu trono, ó Senhor. É justamente essa ideia de que o coração seja tomado por Deus, seja cheio de Deus. Um coração cheio de Deus fluirá agora coisas de Deus, pensamentos sobre Deus, palavras sobre Deus, ações sobre Deus. Você não terá outro assunto a não ser o assunto relacionado à palavra de Deus. Você não terá outro assunto a não ser o domínio de Deus sobre a história. E você será moldado pela vontade de Deus durante toda a sua vida. Por isso nós precisamos clamar a Deus. Se você deseja, anseia um renovo de Deus para a sua vida, para o seu coração, você precisa orar ao Senhor como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque um coração puro resultará em pensamentos, palavras e ações puras. Mas Davi também entende que não basta estar puro, é preciso permanecer puro. E ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme, inabalável. O que ele está dizendo aqui é que nós não podemos nos acostumar com a santidade. E que o enchimento de hoje não serve para amanhã.
Eu posso hoje estar bem espiritualmente, mas se eu não vigiar, o que acontecerá será a minha fraqueza espiritual amanhã. Se eu não estiver firme no Senhor hoje e amanhã buscar esta firmeza, naturalmente nós vamos perdendo essa intimidade com Deus. É preciso ter continuidade de pureza. Quando Davi está dizendo isso, está pedindo isso, ele está dizendo que o coração dele, e portanto o nosso coração, é um coração frágil, é perigoso, se nós não começarmos a vigiar e orar. O apóstolo Paulo nos informa que não é necessário, ou é necessário mais do que lutar no dia mau. É preciso permanecer firme. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. E para fazer isso, ele nos chama a atenção de que precisamos nos revestir da armadura de Deus para vencer no dia mau e depois de termos vencido, permanecermos firmes. Talvez a gente não pare para pensar, mas nós temos um grande e grave problema, e eu falava com o Senhor ali no meu banco, no momento da confissão, eu tenho um terrível inimigo que luta contra mim, chamado eu mesmo. E quantas vezes este eu quer tirar-me da presença de Deus? Quantas vezes este eu quer me colocar acima daquilo que é o próprio Deus? Então eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu preciso do cuidado de Deus, eu preciso da ação de Deus, e preciso orar sempre ao Senhor, não apenas para me dar um coração puro, mas para renovar dentro de mim esse espírito firme, esse espírito inabalável. O Senhor Jesus, contando a parábola das 10 virgens, ele chega no versículo 13 e ele diz: vigiai, pois não sabeis a hora nem o dia. Quando ele estava no Monte das Oliveiras e se retirou para orar, e os discípulos dormiram, capítulo 26 de Mateus, versículo 41, ele retorna e fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É necessário estar continuamente vigilantes. Nós precisamos estar atentos, porque tudo neste mundo vai vir de encontro à nossa fé. Satanás não está preocupado se você tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Ele vai promover a você justamente aquilo que lhe afasta, ou com mais probabilidade de lhe afastar de Deus. Se você tem problemas na pobreza, e aí você corre mais risco de afastar-se do Senhor, Ele lutará para que você seja pobre. E se você tem mais dificuldades com a fartura, e essa fartura poderá lhe afastar de Deus, Ele lutará para que você tenha fartura, porque Ele não está nem aí para você, Ele quer tirar a sua fé. Por isso Davi orou e disse: eu pensava que estava firme, mas eu sou muito frágil, eu sou pecador. O meu coração, ele é terrivelmente corrompido, e ele não poderá agir sem o Senhor colocando no meu coração firmeza. O Salmo 86, versículo 11, o mesmo Davi ora: ensina-me os teus caminhos e andarei na tua verdade. Dispõe o meu coração para só temer o teu nome. É uma dependência. Nós somos dependentes até mesmo para crer em Jesus. Davi tinha uma preocupação e sabia que precisava de um coração purificado. Ele entendia que não só o coração purificado, mas ele precisava também de um espírito reforçado, firme, para não se desviar da presença do Senhor.
mas Davi também entende que estar na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Há um problema muito grave, que nós podemos estar num culto de adoração a Deus e distante de Deus. Todos nós conhecemos que existe entre os hábitos, as praxes da Igreja Apostólica Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana, existe o chamado a missa de corpo presente. Mas no meio do povo evangélico, muitas vezes existe o culto de corpo presente, em que nós estamos presentes corporalmente diante de Deus, mas o nosso coração está distante de Deus. E aqui ele diz assim no versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele tem total consciência que para estar ali na presença de Deus, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Se Deus tirar dele a mão, ele abandona. Se Deus tirar dele a mão, ele foge. Se Deus tirar dele a mão, ele cai. Se Deus tirar dele a mão, ele afasta. E ele tem convicção de que estar na presença de Deus é o melhor lugar. Eu sinto falta para o meu próprio coração daquilo que lemos sobre avivamento. E eu tenho falado e repetirei isso enquanto Deus me der a vida para pregar. Os avivamentos não eram marcados por barulhos, mas eram marcados pelo amor, pela palavra de Deus. Amor por Deus. Os avivamentos eram marcados por pessoas que amavam estudar a palavra de Deus. Os avivamentos eram marcados por pessoas que se reuniam constantemente em torno da palavra de Deus. Era muito comum entre os puritanos pregar-se no domingo um texto bíblico e na segunda-feira os irmãos se reunirem em pequenos grupos para discutir o sermão pregado do domingo. Porque eles amavam a Deus, eles amavam a presença de Deus. Eles queriam Deus, eles tinham fome de Deus. É por isso que Davi, no Salmo 63, está logo à frente aqui, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Talvez olhamos para Davi e vemos ele como um rei que errou, mas temos que olhar para ele como um rei que amava a presença de Deus, que desejava a presença de Deus, que ansiava pela presença de Deus, e que quando corrigido, ele se voltava para Deus, porque ele sabe que estar na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes hoje a gente tem que usar a rede social para ficar: irmãos, vamos para a igreja, irmãos, olha o culto, ó irmãos, hoje tem reunião de oração, ó irmãos, hoje tem estudo bíblico, vamos lá irmãos. Enquanto que isso deveria ser natural. Deveria ser natural. O querer estar juntos na palavra de Deus deveria ser natural, mas não só estar aqui, mas estar com Deus na nossa casa, estar com Deus no nosso trabalho,
Estar com Deus no trânsito, estar com Deus no lazer, estar com Deus o tempo todo. E quando alguém olhar para você, fala, que pessoa chata aquela, todo lugar que ela vai, ela revela Deus. Sim, porque não há outro lugar para se estar melhor do que estar na presença de Deus. Davi nos ensina isto. Mas também Davi entende que servir a Deus sem a alegria da salvação é um fardo insuportável, uma prática constante do pecado. Olha o versículo 12, na primeira parte: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu acho que é isso que falta para a igreja de Cristo, a alegria da salvação. E vou dizer, não é por ignorância, porque nós sabemos que somos salvos, e nós sabemos como somos salvos. Isso deveria trazer ao nosso coração grande contentamento. A gente deveria estar feliz e ansioso para encontrar com os irmãos, seja no pequeno grupo, seja com um grupo maior, seja no templo, seja em casa, por onde for, aonde você caminhar, o local que você estiver. Que essa alegria da salvação reine no seu coração, porque quando você perde a alegria da salvação, você começa a amar o pecado, e à medida que você começa a amar o pecado, você perde a alegria da salvação, porque é como se o pecado colocasse nos seus olhos, tapasse, cobrisse os seus olhos, criasse uma catarata nos seus olhos espirituais, nos olhos do coração, para que você não enxergue a beleza da santidade de Deus, da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje estão querendo barulhos? Quantas vezes nós vemos e ouvimos, hoje Deus manifestou, olha o poder, barulhos, mas o Senhor, a sua glória nos é revelada na face de Jesus Cristo. Olhe para Cristo, olha a beleza de Deus na face de Cristo. Veja a santidade de Deus na face de Cristo. Olha o que Jesus fez por você. Olha como Ele fez por você. Olha o texto que foi lido aqui na parte introdutória. Como disse que não temos um sacerdote que não possa interceder pelas nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele, sendo Deus, sem pecado, se deu por você e por mim. Ele pegou a sua culpa, o seu pecado, Ele pegou a sua punição, colocou sobre os seus ombros, para receber ali na cruz do Calvário, o jugo pesado da ira do Pai. Seria para você a vida inteira, eternamente. Seria tormento de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Seria ranger de dentes, seria choro, seria sofrimento, e tudo isso com justiça. Mas Jesus fez o contrário. Ele recebeu, sendo justo, a punição do nosso pecado, e colocou em nós, nos revestiu da sua justiça, de tal maneira que naquilo que nós caímos na tentação, não somos condenados, porque o nosso Senhor não caiu. Ele foi fiel, Ele foi santo, Ele foi justo, Ele foi bom, Ele foi perfeito, e na cruz do Calvário Ele disse: está consumado. Tudo. Isto é a glória de Deus. Isso deveria ser razão suficiente para termos o nosso coração jubiloso na presença de Deus. Isso deveria ser suficiente para que esta alegria fosse maior do que qualquer adversidade na nossa vida. Estão lembrados que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18? Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Irmãos, eu não vejo a hora. E por isso nós cantamos Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu não vejo a hora em que esse corpo corrompido, que ainda pensa o que não deveria pensar,
fala o que não deveria falar, faz o que não deveria fazer. Muitas vezes a alegria é canalizada para o lugar errado. A fonte da alegria costuma ser coisas que não glorificam a Deus. Isso será transformado naquele dia. E essa alegria não é para aquele dia, essa alegria é para agora. Porque segundo a palavra de Deus, você não está sendo glorificado de forma a chegar a ser glorificado, mas você é transformado de glória em glória, porque no momento da nossa salvação, nós já recebemos, nós autenticados, nós já fomos selados, e ninguém, nada, nem mesmo deste mundo e nem mesmo do mundo espiritual, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, meus irmãos, alegria da salvação. Quando você peca, você perde a alegria da salvação. Quanto mais perde a alegria da salvação, mais você peca. Talvez precisamos orar mais. Ó Senhor, abre os olhos do nosso coração e restitui-nos a alegria da tua salvação. Mas o nosso amado irmão Davi também entende que só poderá obedecer dispostamente o Senhor se Deus o habilitar a isso. E ele encerra dizendo: sustenta-me com um espírito voluntário, ou disposto a obedecer. Estes 3 versículos resumem bem todo o Salmo, e neste momento Davi está dizendo, diferentemente do apóstolo Pedro, antes do seu encontro final com Jesus, ou após a ressurreição, quando Pedro disse para Jesus o quê? Eu vou contigo, eu sou seu discípulo, eu amo o Senhor, vou até a morte. E Jesus diz assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Davi está dizendo aqui, diferentemente de Pedro, está dizendo: Senhor, eu não consigo amar o Senhor como deveria amar. Eu não consigo obedecer o Senhor como deveria obedecer. Por isso eu preciso que o Senhor me sustente com um espírito obediente, que o Senhor coloque em meu coração a vontade e força e habilidade e capacidade para obedecer os teus mandamentos. O Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A evidência de que você ama Jesus é obedecer os seus mandamentos. Mas se o Senhor não nos habilitar a isso, nós não conseguimos nem mesmo obedecer ao Senhor. Por isso eu preciso que o Senhor haja no meu coração. Você precisa que o Senhor haja no seu coração. E o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia para a sua salvação, Ele é suficiente para dar vida ao nosso coração, para a obediência aos mandamentos de Deus. O apóstolo João, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 3, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Se nós achamos difícil guardá-los, tem alguma coisa errada conosco e precisamos da ajuda do Senhor. Por isso ele disse: sustenta-me com um espírito voluntário. Precisamos do Senhor. Por isso devemos pedir a Ele que molde a essência, a fonte da nossa vontade. Dá-nos um coração puro. Devemos pedir a Ele que nos ajude a ser firmes nesta pureza. Devemos pedir a Ele que nos dê a ciência
não só a ciência, mas a convicção plena de que estar na sua presença é o melhor lugar para se estar, e isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Devemos pedir ao Senhor que traga de volta aquele renovo da nossa conversão. Você lembra desse renovo? Você lembra quando você se converteu? Você lê a Bíblia 24 horas por dia, não é verdade? Você lê a Bíblia muito mais do que você lê hoje. Você orava muito mais do que você ora. Você falava do Evangelho muito mais do que hoje. Você compartilhava com todas as pessoas. Olha, eu estou agora na igreja, estou lendo a palavra do Senhor, o Senhor me salvou, e você queria contar para todo mundo. Mas o tempo vai tirando, a gente vai perdendo essa alegria. E por final, peça a Deus para que Ele lhe dê disposição para que você possa obedecer os seus mandamentos. O pecado praticado revela um coração impuro, sujo. Precisamos pedir a Deus que purifique o nosso coração. A caminhada cristã é marcada por desafios espirituais que tentam nos fazer cair. Precisamos pedir a Deus firmeza de fé. O Espírito Santo no coração é o único, ou a única garantia de se manter na presença de Deus. Peçamos o seu enchimento. O crente sem alegria da salvação é um crente, só isso. Um crente com alegria da salvação é um crente que participa aqui e agora do deleite da presença de Deus, vivendo o céu aqui e agora. E entende o gozo da presença de Deus. Todos os crentes devem orar para Deus habilitar o seu coração à obediência voluntária, guardar os mandamentos de Jesus Cristo. A obediência a Deus é uma evidência firme de amar a Jesus Cristo. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que você tem feito da sua vida, eu não sei com qual frequência você abre a sua Bíblia em sua casa. Eu não sei se você fala mais com Deus ou com os amigos, mas eu queria que você saísse daqui hoje com o seu coração transformado. Que Deus seja a essência da sua vida, o prazer da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos orar agora, e vamos orar por você e por mim também, por nós, para que o Senhor nos conceda isso, e que você comece a orar diariamente como salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Entre todos que estão aqui cultuando a Deus, está também o reverendo Anderson, pastor das igrejas presbiterianas de Bela Aurora e Vale dos Reis. Eu queria que ele viesse aqui e orasse a oração final, glorificando ao Senhor, orando por nós, e também impetrasse a bênção.